Eles riram na frente de todos quando o velho se levantou com o paletó surrado e a bengala trêmula para falar, trocando olhares e sussurrando que aquele homem não sabia nem onde estava. Ele não se apressou. Abriu devagar a pasta de couro gasta que carregava no colo há horas, tirou um único papel e colocou sobre a mesa com uma calma que ninguém ali soube interpretar. O que estava escrito naquele papel era algo que nenhum deles imaginou que existia. E quando a verdade veio à tona naquela sala, ninguém voltou a ser o mesmo. Era manhã de terça-feira em março, quando Raimundo Oliveira Costa desceu do ônibus na Avenida Nazaré, em Belém, com a pasta de couro debaixo do braço e a bengala de madeira escura na mão direita. O ônibus havia chegado com 15 minutos de atraso por causa de um engarrafamento na Almirante Barroso. E Raimundo havia ficado de pé no corredor central porque não havia assento vago e porque, mesmo que houvesse, ele não se assentaria. Não naquele dia, não naquela viagem. 71 anos, cabelos brancos cortados rente, paletó de tecido bege que o tempo havia surrado nas mangas e no cotovelo esquerdo. Calça de tergal bem passada, sapatos de couro engraxado com cuidado suficiente para que a idade deles passasse por escolha e não por descuido. Ele havia se vestido naquela manhã com a precisão de quem se prepara para alguma coisa que esperou muito tempo. A pasta havia pertencido ao pai. Era de couro legítimo, cor de caramelo escuro, com alças duplas e um fecho de metal que havia enferrujado na borda, mas ainda fechava com firmeza quando pressionado. Dentro dela, organizado com elásticos e clipes de escritório, havia um conjunto de documentos que Raimundo carregava consigo havia 26 anos. Não porque tivesse um lugar melhor para guardar, mas porque havia aprendido, ao longo desses 26 anos, que as coisas que importam precisam ficar próximas do corpo para que você não esqueça que elas existem. O edifício da construtora Teixeira em Associados ficava na esquina de duas avenidas largas, num prédio de vidro e granito cinza que havia sido em 2004, quando a empresa já não era mais a empresa que ele havia fundado. Em arquitetura, Raimundo parou na calçada por um momento, olhou para a fachada, leu o nome em letras metálicas acima da entrada automática. Teixeira, e não o nome que ele havia escolhido em 1979, quando ele e Nelson haviam assinado a ata de fundação na mesa da cozinha da casa de Nelson, com duas testemunhas e uma garrafa de guaraná que Nelson havia guardado para a ocasião porque achava que toda coisa importante merecia uma bebida. Havia chovido antes do amanhecer e a calçada ainda estava úmida. Raimundo respirou o ar de Belém, aquele ar específico de cidade que vive entre o rio e o asfalto, com cheiro de chuva recente e de açaí das barracas que abriam na esquina de manhã. Depois entrou. A recepção era fria por causa do ar-condicionado e silenciosa por causa do horário. 40 minutos antes da reunião, a maioria dos funcionários ainda estava chegando. O piso era de mármore claro. As paredes eram de vidro jateado e havia uma escultura abstrata em ferro no centro do saguão que Raimundo olhou por 2 segundos com uma expressão difícil de nomear. Sônia Magalhães estava atrás do balcão de recepção, de uniforme azul marinho, organizando uma pilha de envelopes com a eficiência quieta de quem faz a mesma coisa há anos, e encontrou nela um ritmo que dispensa pensamento consciente. 63 anos, cabelos castanhos com mechas brancas que ela não disfarçava, uma plaquinha com o nome fixada na lapela do uniforme. Havia 22 anos que Sônia estava naquela recepção. Havia chegado quando o prédio ainda era outro, quando o nome da empresa era quase outro, quando havia um quadro emoldurado na parede da sala do fundador que ela passava toda manhã a caminho do banheiro e que mostrava um documento de papel bege com o timbre da empresa, assinado por 2 homens, com a data de 1979. Quando Raimundo entrou pela porta giratória, Sônia levantou os olhos. Parou. Via algo no rosto do homem que chegava. Não a bengala, não o paletó surrado, não a pasta de couro,
Mas alguma coisa anterior a tudo isso, alguma coisa na estrutura do rosto, na linha do queixo, nos olhos que varreram o saguão, com a familiaridade de quem reconhece um lugar que mudou, mas não esqueceu. Ela ficou parada com o envelope na mão, tentando colocar onde havia visto aquele rosto. Não conseguiu imediatamente, mas não tirou os olhos dele enquanto ele se aproximava do balcão. "Bom dia", ele disse. A voz era grave, pausada, do tipo que não precisa de volume para chegar aonde quer. "Meu nome é Raimundo Oliveira Costa. Tenho reunião às 10. Sônia digitou o nome no sistema. A notificação apareceu. Participante na Assembleia Extraordinária, convocado por protocolo. Ela confirmou a sala. Perguntou se desejava água. "Sim, obrigado, Sônia", ele disse. Ela ficou olhando para ele. Ele havia dito o nome dela. Havia lido a plaquinha na lapela. Pequena, discreta, do tipo que a maioria das pessoas não olha duas vezes. E havia dito com a naturalidade de quem acha que saber o nome de uma pessoa é o mínimo que se deve fazer antes de pedir alguma coisa a ela. Ela foi buscar a água sem dizer mais nada. Raimundo foi sentar na cadeira mais afastada da mesa oval da sala de reuniões. Não a cabeceira, porque a mesa era oval e não havia cabeceira, que era exatamente o motivo pelo qual ele havia escolhido aquele modelo 40 anos atrás, numa tarde em que ele e Nelson haviam ido a 3 lojas de móveis em Belém antes de encontrar a que era certa. Colocou a pasta sobre os joelhos, encostou a bengala na parede ao lado e ficou esperando. Fora da janela, o rio Guamá brilhava no sol da manhã, largo e lento como sempre, com as balsas passando na distância e as nuvens brancas acumulando no horizonte como fazem todas as manhãs em Belém, antes de a chuva da tarde resolver aquilo que o calor construiu. Raimundo olhou para o rio por alguns minutos. Havia construído 4 edifícios com vista para aquele rio. Conhecia o ângulo específico da luz da tarde sobre a água em cada um. Às 10 em ponto, os passos no corredor anunciaram a chegada antes que a porta abrisse. Marcelo Teixeira entrou primeiro. 45 anos, terno escuro de corte preciso, cabelos pretos com o primeiro fio branco visível na têmpora, expressão de presidente de conselho que está em reunião de segunda a sexta, e aprendeu a tratar cada uma como uma formalidade a ser administrada. Atrás dele, Cláudio Teixeira, 42 anos, mais largo que o irmão, diretor financeiro, com o tipo de confiança de quem cresceu ouvindo que a empresa da família era sólida e nunca precisou verificar por conta própria. Depois, Patrícia Drummond, 38 anos, advogada do conselho, pasta preta, salto alto, o tipo de competência que se anuncia antes de qualquer palavra. E por último, Jorge Bastos, 50 anos, contador, pasta de couro simples, óculos de grau, que foi direto para a cadeira do fundo, onde sempre ficava para fazer a ata e que olhou para Raimundo por 2 segundos, antes de abaixar os olhos para o papel. Marcelo varreu a sala com os olhos. Quando chegou na figura do velho sentado na ponta, paletó surrado, bengala encostada na parede, pasta velha sobre os joelhos, parou por um. Depois, inclinou a cabeça para a assistente que havia entrado atrás dos diretores. "Esse senhor está na reunião certa?" ele perguntou, em voz alta, como se o senhor não estivesse a 2 metros de distância. Raimundo não respondeu. Abriu devagar o fecho de metal enferrujado da pasta, olhou para dentro 1 segundo e fechou de novo. A assistente confirmou o nome na lista. Marcelo assentiu com a expressão de quem arquiva uma informação como irrelevante e senta. Os outros seguiram. Patrícia distribuiu as cópias da pauta. Cláudio virou o celular com a tela para cima sobre a mesa. Jorge abriu o caderno de atas. Sônia havia voltado com o copo de água e ficado no vão da porta. Ela olhou para Raimundo, sentado na ponta da mesa oval, e então olhou para a parede de fundo da sala, onde havia um espaço retangular mais claro no papel de parede bege, do tamanho exato de um quadro que havia sido retirado.
Um espaço que ela havia passado ao lado 22 anos sem perguntar onde o quadro havia ido. A reunião começou. Patrícia assumiu a palavra com a fluência de quem apresentou o mesmo tipo de material muitas vezes. A venda de 70% da participação societária para o Grupo Alvorada de São Paulo, por um valor que ela citou com naturalidade e que fez Cláudio endireitar levemente a postura, como quem ouve um número que aprecia. Os termos, o cronograma, as garantias, a estrutura de governança pós-venda. 15 minutos de apresentação sem interrupção. Quando Patrícia terminou e abriu a mesa para deliberação, Raimundo não se manifestou. Ficou quieto enquanto os 3 diretores trocavam observações técnicas. Ficou quieto enquanto Cláudio fazia uma pergunta sobre o prazo de carência. Ficou quieto enquanto Patrícia confirmava um número no notebook. Foi só quando Patrícia recolheu os papéis e disse: "Vou encaminhar para assinatura", que ele falou: "Preciso de um momento para ler." A voz não havia subido. Não havia urgência. Não havia ansiedade. Era uma observação simples, direta, do tipo que não pede permissão, mas também não precisa de confronto. Marcelo respirou pelo nariz. Cláudio virou o relógio de pulso para que Raimundo pudesse ver as horas. Um gesto pequeno, preciso, da categoria dos que revelam caráter sem que o autor perceba. "Senhor Costa", disse Patrícia com o sorriso de quem tem o resultado na mão e está sendo gentil com a formalidade. "É apenas uma anuência. O senhor consta como detentor de participação residual por um equívoco de registro. Não há participação real a ser considerada. É uma questão de forma." "Entendo", disse Raimundo. "Mesmo assim, preciso ler." Silêncio de 3 segundos. Patrícia colocou o documento à sua frente. Raimundo leu, por página sem apressar, com os óculos que tirou do bolso interno do paletó e colocou com cuidado. A sala ficou num silêncio que foi mudando de textura conforme os minutos passavam. Primeiro, o silêncio de quem espera com condescendência, depois o silêncio de quem espera com impaciência e, por fim, o silêncio diferente, mais desconfortável, de quem começa a não ter certeza sobre o que está esperando. Cláudio sussurrou algo para Patrícia. Os 2 trocaram um sorriso rápido, discreto. O tipo de sorriso que não chega a ser discreto o suficiente. "O senhor veio para a reunião de condomínio?" Cláudio disse, sem abaixar a voz o tanto que deveria. "Ou entrou no andar errado?" O sorriso durou mais uns 2 segundos. Jorge Bastos, ao fundo, não levantou os olhos do caderno de atas, mas parou de escrever. Raimundo terminou de ler o documento. Colocou sobre a mesa com cuidado. Tirou os óculos e os dobrou de volta no bolso. Depois olhou para Cláudio com a expressão de alguém que ouviu, processou, decidiu conscientemente o que fazer com o que ouviu. "Esta mesa", disse Raimundo, "foi escolhida por mim. Queria oval justamente para que ninguém ficasse na cabeceira." 3 segundos de silêncio absoluto. Marcelo retomou a pauta como se não tivesse ouvido. Mas havia algo diferente na sala agora. Uma mudança de pressão pequena, imperceptível para quem não sabe sentir essas coisas, mas perceptível para Sônia, que ainda estava no vão da porta com o pano de copa na mão, e para Jorge Bastos, que havia voltado a escrever, mas estava escrevendo mais devagar. Raimundo abriu a pasta. Tirou um único papel amarelado. Colocou sobre a mesa. "Há uma questão", ele disse, "antes de qualquer assinatura." Patrícia olhou para o papel. Era velho, com marcas de dobra, texto datilografado com as margens irregulares das máquinas antigas. "O contrato de transferência de 1998, disse Raimundo. "A senhora verificou o cartório de origem?" "Verificamos", respondeu Patrícia. "Documentação regular. O cartório do primeiro ofício de notas de Belém, identificado no contrato, foi interditado em 2003 por irregularidades nos registros lavrados entre 1996 e 2002. Raimundo fez uma pausa. Não dramática,
Apenas o tempo natural que as informações precisam para assentar. Os documentos daquele período estão sob revisão judicial desde 2019. Há uma notificação pública disponível no Diário da Justiça do Pará. Patrícia parou de sorrir. Marcelo olhou para ela. Cláudio olhou para Marcelo. Jorge Bastos, ao fundo, largou a caneta. O som da caneta batendo no caderno de couro foi o único som na sala por um momento. Pequeno, seco, definitivo como a pontuação no final de uma frase longa. Jorge ficou olhando para a caneta que havia largado. Depois olhou para Raimundo. Havia algo no rosto do contador que não estava lá um minuto antes. Não surpresa, exatamente, mas o reconhecimento de algo que ele havia suspeitado por muito tempo sem ter coragem de verificar, que agora estava sendo verificado por outra pessoa na sua frente. Ele se levantou. Sem que ninguém dissesse nada, sem que ninguém pedisse, Jorge Bastos saiu da sala. Ninguém perguntou onde ele ia. Havia algo no modo como ele se levantou. Deliberado, sem hesitação, como quem sabe exatamente o que vai buscar, que tornou a pergunta desnecessária. A sala ficou em silêncio por 30 segundos. Marcelo começou a dizer alguma coisa. Parou. Patrícia abriu o notebook. Digitou alguma coisa. Fechou. Cláudio ficou olhando para o papel amarelado que Raimundo havia colocado sobre a mesa, como se tentasse ler à distância sem ter que se aproximar. Jorge voltou com uma pasta fina. Colocou na frente de Patrícia. Não disse nada. Patrícia abriu. Olhou para o primeiro documento. Olhou para o carimbo no canto superior direito. Era a cópia interna do contrato de transferência de 1998, arquivada na empresa, com o carimbo do cartório interditado, idêntico ao papel que Raimundo havia colocado sobre a mesa. Patrícia olhou para Raimundo, depois olhou para Marcelo. Marcelo olhou para o documento. O ar-condicionado continuava funcionando. Lá fora, pelas janelas largas da sala de reuniões, o rio Guamá seguia seu curso com a indiferença específica dos rios grandes diante dos assuntos humanos. Largo, lento, brilhante no sol da manhã, como havia sido em 1979, quando Raimundo havia olhado pela janela do escritório que ainda não existia e pensado que queria construir alguma coisa que durasse tanto quanto aquela água. Raimundo abriu a pasta pela segunda vez. Retirou 3 documentos. Os colocou sobre a mesa, um por um, com a precisão de quem organizou aquela sequência na cabeça muitas vezes. O primeiro era a notificação judicial de 2019, documento oficial, com número de processo, identificando os atos lavrados no cartório entre 1996 e 2002 como sujeitos à revisão de validade. O segundo era um parecer jurídico de 3 páginas, elaborado por um advogado de Belém, analisando a aplicabilidade da revisão ao contrato específico de transferência de 1998 e concluindo pela nulidade presumida até decisão contrária do juízo competente. O terceiro era uma carta manuscrita, papel de carta comum, com a data de outubro de 2001, escrita no canto superior direito com letra firme e ligeiramente inclinada. Assinada embaixo com um nome que Marcelo e Cláudio conheciam melhor que qualquer outro nome no mundo, Nelson Teixeira. Cláudio foi o primeiro a reconhecer a letra. O peito dele contraiu de um modo que ele não conseguiu disfarçar completamente. Uma coisa pequena, uma mudança mínima no ritmo da respiração, mas que Raimundo, que havia passado décadas aprendendo a ler as salas que entrava, notou. Marcelo estendeu a mão para a carta. Raimundo não a retirou da mesa, mas não a bloqueou. Marcelo leu. A carta não era longa, 1,5 páginas, com a letra do pai em cada linha, o tipo de letra que os filhos reconhecem antes de ler o conteúdo, que carrega a voz da pessoa antes que as palavras venham. E as palavras, quando vieram, eram simples, diretas, sem o vocabulário jurídico dos contratos.
Nelson escrevia que havia agido de forma errada e que havia se aproveitado do estado de saúde do sócio para obter uma assinatura que nunca teria conseguido em circunstâncias normais, que pretendia corrigir aquilo antes de morrer porque não queria deixar uma dívida desse tamanho para os filhos herdarem. Ele havia morrido em 2009, 8 anos depois de escrever a carta, sem corrigir. Marcelo colocou a carta sobre a mesa com um cuidado que não havia demonstrado com nenhum outro documento naquela reunião. Ficou olhando para ela por alguns segundos. Cláudio havia se levantado e estava do lado do irmão, lendo por cima do ombro. Quando terminou, foi sentar de novo sem dizer nada. Não pela cadeira de onde havia saído, mas pela cadeira ao lado, a mais próxima da janela, como se precisasse de um ângulo diferente para processar o que havia lido. Patrícia fechou o notebook. Olhou para Raimundo. "O senhor tem mais documentos nessa pasta?" "Tenho", disse Raimundo. "Posso perguntar o que são?" "Pode." Ele colocou a mão sobre a pasta, não para abrir, mas como quem verifica que ainda está lá. A ata de fundação original de 1979. O projeto dos 2 primeiros edifícios da Orla, com a assinatura do engenheiro responsável. E as cartas de intenção dos 3 primeiros clientes da empresa, que eu prospectei pessoalmente, porque na época era o único engenheiro da firma. Silêncio. "Guardei tudo", disse Raimundo. Não com orgulho, não com acusação, com a simplicidade de quem está descrevendo um fato. Porque não tinha cofre e porque achei que um dia valeria a pena ter. Sônia, que havia ficado parada no vão da porta desde que Jorge saiu com a pasta, fez um movimento pequeno, deu um passo para dentro da sala. Não pediu licença, não anunciou nada. Apenas entrou, como alguém que entende que chegou a hora de não ficar mais do lado de fora. Olhou para a pasta de couro sobre a mesa, abriu a boca, fechou. Então disse em voz baixa o nome completo. Ele olhou para ela. "Eu reconheci desde quando o senhor entrou", ela disse. "Mas não conseguia colocar onde. Agora sei." Ela olhou para a parede de fundo, para o espaço retangular mais claro no papel de parede bege, do tamanho exato de um quadro que havia desaparecido. Havia um quadro ali, com um documento emoldurado. Quando entrei na empresa, 22 anos atrás, passava por ele toda manhã. Tinha 2 nomes, Nelson Teixeira e Raimundo Oliveira Costa, fundadores, 1979. Raimundo olhou para a parede. "Eu escolhi a moldura", ele disse. Sônia assentiu devagar. "O quadro sumiu em algum momento e ninguém perguntou onde foi parar." Ela fez uma pausa. "Eu devia ter perguntado. Não era sua responsabilidade." "Não era", ela disse. "Mas eu vi e não perguntei." A sala ficou quieta outra vez. Não o silêncio anterior, que havia sido o silêncio da arrogância e depois da surpresa, mas um silêncio diferente, mais pesado, do tipo que se forma quando as pessoas numa sala começam a entender, cada uma à sua maneira, o tamanho do que está diante delas. Jorge Bastos, que havia voltado para a cadeira do fundo, mas não havia mais tentado escrever nada no caderno de atas, olhou para Marcelo. Marcelo estava de frente para a carta do pai, que ainda estava sobre a mesa, aberta. Não tinha cara de presidente de conselho. Tinha a cara de um filho que acaba de ler alguma coisa que o pai escreveu e que muda a história que ele havia contado para si mesmo sobre quem o pai era. Cláudio estava olhando para a janela, o rio lá fora, largo e lento, as balsas na distância. Patrícia coletou os próprios materiais com os movimentos controlados de quem está sendo profissional, enquanto processa que a posição que ocupou naquela manhã era construída sobre um fundamento que ela não havia verificado com o cuidado que deveria. Raimundo esperou. Era bom naquilo, em esperar. Havia aprendido que as pessoas precisam de tempo para onde precisam chegar e que apressar esse processo geralmente adia o resultado. Foi Marcelo quem falou primeiro. A voz estava diferente, não a voz de presidente de conselho. A outra, a mais embaixo. "Você guardou isso tudo por 26 anos." "Guardei. Por que não entrou com ação antes?" Raimundo considerou a pergunta. Não era uma pergunta fácil.
e ele não ia tratá-la como se fosse. Um advogado me disse que seria caro e incerto. Fez uma pausa. Depois passou um tempo e virou custoso de outro jeito. O tipo de custo que não é dinheiro. Mas eu nunca joguei fora os documentos. Porque uma coisa que você construiu com o seu trabalho não deixa de ser sua, porque alguém disse que seria difícil provar. Marcelo ficou olhando para ele. E a carta do meu pai? Chegou pelo correio M2, endereço da casa da minha cunhada onde eu estava morando. Você sabia que ele pretendia corrigir. Sabia, e esperou mesmo assim. Raimundo olhou para a carta sobre a mesa, para a letra do pai de Marcelo, aquela caligrafia que havia assinado documentos ao lado da dele por 19 anos antes de fazer o que fez. Eu esperei que ele cumprisse a palavra, disse Raimundo. Quando ele morreu sem cumprir, esperou ficar do jeito certo para não fazer errado. Uma pausa. Hoje ficou do jeito certo. Marcelo pediu pausa. A palavra saiu sem autoridade. Não como presidente de conselho pedindo recesso, mas como homem pedindo tempo. Levantou, foi para o corredor. Cláudio foi atrás. Patrícia disse que precisava ligar para o escritório e saiu com o telefone na mão. A sala ficou com Raimundo, Jorge e Sônia. Jorge virou a cadeira levemente para Raimundo. Eu trabalhei com o Nelson nos anos 90, disse o contador com a voz baixa de quem está falando de alguma coisa que guardou há muito tempo. Ouvi coisas, ao longo dos anos, fragmentos. Nunca quis saber mais do que precisava saber. Fez uma pausa. Acho que eu sabia que havia algo errado e deixei passar porque era mais fácil. Raimundo olhou para ele. Você foi buscar a pasta, disse Raimundo. Sim. Isso conta. Jorge assentiu. Pegou a caneta que havia largado. Não escreveu nada. Apenas a segurou, como se precisasse de algo concreto nas mãos enquanto pensava. Sônia foi buscar mais água sem que ninguém pedisse. Colocou o copo na frente de Raimundo, depois um na frente de Jorge. O senhor tomou o café da manhã hoje? Ela perguntou para Raimundo. Ele a olhou. Tomei um muito cedo. Vou trazer mais água e uns biscoitos que tenho na recepção. Ela disse aquilo com a naturalidade de quem cuida de uma coisa pequena, porque as grandes estão sendo cuidadas por outros. Reunião assim merece biscoito. Raimundo quase sorriu. Quase. Do corredor, vozes em tom baixo. Palavras indistintas, o tipo de conversa que acontece entre paredes porque não pode acontecer na frente de testemunhas. A voz de Marcelo, mais alta por um segundo, depois voltando ao tom baixo. A voz de Cláudio, mais contida. O som do telefone de Patrícia, depois silêncio, depois o telefone de novo. Raimundo ficou olhando para a carta do pai de Marcelo sobre a mesa. Pensou em Nelson Teixeira. O Nelson, jovem dos anos 70, que havia topado fundar a empresa com ele numa tarde de domingo, porque se um engenheiro bom e um engenheiro ambicioso se juntam, o resultado é uma empresa honesta e lucrativa. Que era uma coisa que Nelson havia dito e que Raimundo havia guardado como exemplo de como as pessoas às vezes dizem a verdade sobre si mesmas sem perceber. O Nelson dos anos 90, que havia mudado sem anunciar, que havia ficado mais silencioso e mais dispendioso e mais preocupado com o tamanho do que com a qualidade, que havia aproveitado uma semana em que o sócio estava de infarto para obter uma assinatura que não teria conseguido de outra forma, e o Nelson de 2001, que havia escrito uma carta que era, à sua maneira complicada, um pedido de perdão que nunca chegou a ser entregue em pessoa. Raimundo não sentia raiva. Havia sentido, nos anos imediatos, quando a aposentadoria magra não cobria as contas e ele olhava para obras na orla e sabia exatamente qual o ângulo de visada que havia escolhido para cada janela. Havia sentido raiva e depois havia sentido cansaço e depois havia sentido algo mais quieto, que não era perdão, mas era o reconhecimento de que carregar raiva por 26 anos era um trabalho que ele não estava disposto a fazer. Carregar os documentos era diferente. Os documentos não pesavam. Marcelo voltou para a sala sozinho. Sentou, não na cadeira de presidente de conselho,
Noutra, mais próxima do meio da mesa oval, mais próxima de Raimundo. Cláudio entrou depois e ficou de pé perto da janela. Patrícia entrou por último, fechou a porta e ficou de pé também, desta vez sem o notebook, sem a pasta, com os braços ao lado do corpo. A venda está suspensa, disse Marcelo. A voz estava sem a camada de cima, sem a eficiência administrativa, sem o tom de presidente de conselho. Era uma voz mais simples, do tipo que aparece quando a camada de cima é retirada. Patrícia vai pedir afastamento do caso esta tarde. Vamos contratar assessoria independente para a revisão da documentação societária. Raimundo assentiu. O que o senhor quer? Disse Marcelo. Além do que está nos documentos. Era uma pergunta direta. Raimundo apreciou isso. 3 coisas, disse Raimundo. O reconhecimento formal da irregularidade da transferência de 1998, não no tribunal, se puder ser resolvido por consenso, mas em documento assinado por ambas as partes. A reparação financeira pelo período de afastamento, calculada com base nos resultados da empresa nos últimos 26 anos, de forma que uma comissão independente considere justa, e a inclusão do meu nome como cofundador nos registros históricos oficiais da empresa. Silêncio. Não quero a empresa de volta, acrescentou Raimundo. A empresa que existia não existe mais. Esta é outra empresa, com outra história, e é de vocês. Mas esta empresa tem uma fundação. E essa fundação tem o meu nome junto com o do pai de vocês. Cláudio virou da janela. Havia algo diferente no rosto dele. Não o humor condescendente do início da reunião. Não a irritação dos minutos intermediários. Algo mais difícil de nomear. O tipo de expressão que aparece quando um homem entende, de forma concreta e irreversível, que a história que lhe contaram sobre quem ele era não era a história inteira. Meu pai sabia que havia errado, disse Cláudio. A voz estava baixa. E não corrigiu. Não corrigiu, confirmou Raimundo. Isso vai ser difícil de assimilar. Eu sei. Uma pausa. Eu tive 26 anos para assimilar a minha parte. Vocês vão precisar do tempo que precisarem para assimilar a de vocês. Jorge Bastos, que havia ficado quieto desde que os irmãos voltaram, escreveu alguma coisa no caderno de atas. A primeira coisa que havia escrito desde que Raimundo colocou o papel amarelado sobre a mesa. Depois, fechou o caderno. Olhou para Raimundo. Eu devia ter perguntado mais cedo, disse Jorge. Você foi buscar a pasta, repetiu Raimundo. Na hora certa você foi. Sônia havia voltado com os biscoitos e havia ficado parada na porta ouvindo o final da conversa. Quando houve uma pausa, ela entrou, colocou o prato no centro da mesa oval e voltou para o lugar dela. Ninguém comeu os biscoitos imediatamente, mas ninguém pediu para ela tirar. A reunião formal foi encerrada às 11h40. Os documentos foram recolhidos, os de Patrícia, os da empresa e os de Raimundo, que voltaram para dentro da pasta de couro com o mesmo cuidado com que haviam saído. Os 3 documentos que ele havia colocado sobre a mesa ficaram em cima, porque Marcelo havia pedido, com a formalidade necessária, que ficassem para início do processo de revisão. Raimundo concordou, tirou da pasta a ata de fundação original, o papel bege com o timbre antigo, as 2 assinaturas à data de 1979, e colocou sobre a mesa também. Sônia, quando o viu fazer isso, fechou os olhos por um segundo. Depois abriu. Esse é o documento do quadro, ela disse. É, confirmou Raimundo. Onde o quadro foi parar, o senhor sabe? Raimundo olhou para o espaço mais claro na parede de fundo. Não sei, disse, mas o documento eu guardei. Na saída, Sônia segurou a porta do elevador enquanto ele entrava. Não com o protocolo automático de recepcionista, mas com o gesto deliberado de alguém que quer segurar a porta para uma pessoa específica, por um motivo específico. O senhor disse que a empresa havia sido fundada com uma ideia simples, ela disse. Raimundo virou para ela. Que engenharia boa não precisa de atalho.
Ela fez uma pausa. Eu ouvi o que o senhor disse para a Patrícia antes de eles saírem. Não estava tentando ouvir, mas ouvi. Não tem problema, disse ele. O senhor ainda acredita nisso? Depois de tudo, Raimundo ficou olhando para ela por um momento. A mulher de 63 anos, que havia passado 22 anos naquela recepção, passando ao lado de um quadro com o nome dele, sem saber o que aquele nome significava, e que havia reconhecido o rosto antes de reconhecer o nome, porque algumas coisas chegam pelo caminho mais longo e chegam do mesmo jeito. Acredito, ele disse. Sempre acreditei. É o que me trouxe até aqui. O elevador fechou. Raimundo desceu com a bengala numa mão e a pasta de couro na outra. A pasta estava mais leve. 3 folhas a menos que haviam ficado sobre a mesa oval que ele havia escolhido 40 anos atrás. 3 folhas que agora iam começar a fazer o trabalho para o qual haviam sido guardadas. Na calçada, o sol de Belém batia forte, com a qualidade específica da luz amazônica, intensa e úmida ao mesmo tempo, do tipo que faz as cores parecerem mais saturadas do que em qualquer outra cidade. Raimundo parou um momento, ajustou a pasta debaixo do braço e olhou para o rio lá no fundo da avenida, largo como sempre. Depois, virou à esquerda, em direção à parada de ônibus. Via um banco de madeira na parada, à sombra de uma mangueira. Ele foi sentar enquanto esperava. Colocou a pasta sobre os joelhos. Colocou as 2 mãos sobre ela e ficou olhando para o movimento da rua. Carros, motos, um menino andando de bicicleta com a mochila nas costas, 2 mulheres conversando na porta de uma farmácia. Uma pomba pousando na calçada de pedra portuguesa com aquela seriedade que as pombas têm quando estão procurando alguma coisa. Havia 26 anos que ele carregava aquela pasta. 26 anos de quartos de fundos de casas de parentes, de aposentadoria que não cobria tudo, de passar em frente a obras que ele havia projetado sem que ninguém soubesse que o nome no projeto havia sido apagado de uma história que ele havia começado a escrever. 26 anos de guardar os documentos, porque uma coisa que você construiu com o seu trabalho não deixa de ser sua, porque alguém disse que seria difícil provar, e porque, ao fundo de tudo, havia algo que ele precisava que fosse dito em voz alta e na frente de testemunhas, não para ele, mas para o que ele havia construído. O ônibus chegou. Raimundo subiu. Desta vez, havia assento. Ele foi sentar do lado da janela, a pasta sobre os joelhos, e quando o ônibus entrou na Avenida Nazaré e ele pôde ver, por um instante antes da curva, a linha do rio entre os prédios, ele não pensou nos 26 anos. Pensou em 1979, na mesa da cozinha de Nelson, no guaraná gelado, na ata de fundação que os dois haviam assinado com a seriosa alegria de quem está fazendo alguma coisa nova e sabe que vai durar. Tinha durado. Só que mais do que qualquer um havia planejado, por um caminho que nenhum dos dois havia escolhido, com um final que um deles não havia vivido para ver. Raimundo encostou a cabeça no vidro da janela. O ônibus seguiu. A pasta ficou sobre seus joelhos o tempo todo, mais leve agora do que havia sido em qualquer outro dia dos últimos 26 anos. 3 meses depois, a Comissão de Revisão Societária Independente entregou seu parecer final. O parecer identificava a nulidade do contrato de transferência de 1998 por vício de origem, o cartório interditado, a ausência de advogado do signatário, a ausência de testemunha hábil e as circunstâncias de saúde documentadas de Raimundo à época da assinatura. Recomendava a anulação formal do instrumento e a revisão da participação societária histórica de Raimundo Oliveira Costa na construtora Teixeira. Marcelo assinou o documento de reconhecimento numa tarde de junho, numa sala de reuniões diferente, menor, sem a mesa oval, com uma janela que dava para um pátio interno com uma planta de palmeira. Ele foi o único dos diretores presentes além dos advogados. Cláudio havia pedido para não estar lá,
não porque discordava, mas porque havia dito a Marcelo que precisava de mais tempo para se apresentar diante do velho sem a vergonha aparecer na cara. Marcelo havia entendido. Ele próprio havia demorado para chegar lá. Raimundo chegou de ônibus, como da primeira vez, com a mesma pasta de couro, mais leve ainda agora, porque havia tirado mais documentos para o processo. Cumprimentou os advogados, leu o documento, assinou. Não havia drama na sala, não havia discurso. Era o começo do acerto de uma conta que havia ficado aberta por mais de 2 décadas, e começos costumam ser silenciosos. Quando terminaram, Marcelo ficou na porta. Meu pai cometeu um erro grave, ele disse. Não era pedido de perdão, era uma afirmação. A diferença importava para ele. Cometeu, disse Raimundo. Ele escreveu a carta. Escreveu. Não foi suficiente. Não foi. Raimundo olhou para ele. Mas foi alguma coisa. Às vezes, alguma coisa é o que a pessoa conseguiu dar. Não é o que devia, mas é o que foi. Marcelo ficou com aquilo por um momento. Você vai aceitar trabalhar com o nome da empresa? Ele perguntou. Como cofundador nos registros. Construtora Costa em Teixeira. Era assim que era antes de meu pai mudar, certo? Era assim, confirmou Raimundo. Eu gostaria de voltar para esse nome, nos registros históricos. Raimundo ficou olhando para ele. Depois assentiu. 6 meses depois da reunião de março, havia uma placa nova na entrada da sede da construtora. Menor que a placa principal, em bronze fosco, instalada ao lado da porta de acesso ao arquivo histórico da empresa, que havia sido reorganizado e aberto para consulta após o processo de revisão. Construtora Costa em Teixeira, fundada em 1979 por Raimundo Oliveira Costa e Nelson Teixeira. E na parede da recepção, no lugar do espaço retangular mais claro que havia ficado 22 anos sem explicação, havia um quadro novo, com moldura simples, de madeira escura, sem vidro, porque Raimundo havia dito que documentos enquadrados com vidro parecem mais troféu do que história. Dentro do quadro, a reprodução da ata de fundação original, em papel bege, com as 2 assinaturas, com a data de 1979. Na manhã em que o quadro foi colocado, Sônia chegou como sempre, de uniforme azul marinho. Passou pelo corredor como sempre e parou. Ficou olhando para o quadro por um tempo que nenhum dos colegas que passaram por ela soube medir. Depois foi para a recepção, ligou o computador e começou o dia. Jorge Bastos pediu transferência para o departamento de compliance da empresa, uma área que havia sido criada no processo de reorganização e que ele havia sugerido numa reunião de diretoria como estrutura necessária para que o tipo de coisa que aconteceu em 1998 não acontecesse de novo. O pedido foi aprovado. Ele assumiu a coordenação 3 semanas depois. Patrícia Drummond nunca voltou ao caso. Seu escritório emitiu uma nota discreta, reconhecendo inadequação na condução da due diligence e ressarcindo os honorários recebidos. Ela pessoalmente ligou para Raimundo uma vez, em agosto. Disse que havia relido o contrato de 1998 depois de saber de tudo e que deveria ter verificado o cartório. Ele disse que a verificação era responsabilidade do trabalho dela, que era uma falha grave e que isso estava registrado. E que ela ainda tinha uma carreira inteira para fazer as coisas de forma diferente. Ela ficou em silêncio por alguns segundos no telefone. Depois disse, obrigada. Cláudio Teixeira demorou 4 meses para procurar Raimundo pessoalmente. Apareceu numa tarde de setembro no endereço que havia pedido para a secretária da empresa, que era a casa da cunhada de Raimundo, onde ele ainda morava, no mesmo quarto dos fundos onde havia vivido todos aqueles anos. Cláudio bateu na porta da frente. A cunhada atendeu, chamou Raimundo, e os dois ficaram sentados numa varanda pequena, com vista para um quintal de mangueiras, tomando café que a cunhada fez sem perguntar. Cláudio não trouxe discurso. Trouxe a que tinha, que era a cara de alguém que ainda estava no meio de entender alguma coisa e havia decidido que era melhor fazer isso em frente à pessoa do que adiá-lo mais.
Eu te chamei de idiota na reunião, disse Cláudio. Não exatamente. Havia dito outra coisa, mas era o mesmo. Não com essa palavra, mas era isso. Era, disse Raimundo. Eu estava errado sobre você. Estava. Cláudio ficou olhando para o quintal. Eu não sabia nada sobre como a empresa começou, disse ele. Cresci achando que meu pai havia fundado sozinho. Não porque ele mentiu explicitamente, porque nunca falou, e eu nunca perguntei. Raimundo bebeu o café. As pessoas raramente perguntam sobre o que não sabem, disse. Não é uma desculpa. Não é. É uma explicação. As duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Cláudio assentiu. Ficaram em silêncio por um momento. O silêncio da varanda com as mangueiras e o café quente. O tipo de silêncio que as varandas no interior do Pará costumam produzir no final da tarde, quando o calor começa a ceder um pouco e os pássaros começam a fazer barulho nos galhos. Você teria sido um bom engenheiro de qualquer jeito, disse Cláudio. Independente do que o meu pai fez. Fui um bom engenheiro, disse Raimundo. Não com arrogância, com a firmeza de quem sabe o que sabe. A injustiça não apagou o trabalho, só apagou o nome. O nome. Cláudio ficou mais uns 20 minutos. Na saída, cumprimentou Raimundo com um aperto de mão que durou 1 segundo a mais do que os apertos de mão profissionais costumam durar. Não disse mais nada. Não era necessário. Raimundo ficou na varanda depois que Cláudio foi embora. A pasta de couro estava dentro, no quarto, encostada na parede, ao lado da cama, no mesmo lugar onde havia ficado por 26 anos, mas vazia agora. Os documentos que haviam ficado com o processo estavam na empresa, onde deviam estar. O que havia sobrado era pouco. Alguns papéis antigos que não tinham mais função legal, mas que ele havia guardado porque eram memória. Um esboço a lápis do primeiro projeto da Orla, com os garranchos de quando ele corrigia ângulos no papel antes de passar a limpo. Uma foto preto e branco de 1979, em que ele e Nelson estavam de pé na obra do primeiro edifício, com os capacetes brancos e os sorrisos de quem ainda não sabe quanto vai custar o que está começando. Ele havia guardado a foto porque gostava de Nelson, do Nelson de 1979, do homem que havia topado fundar uma empresa por acreditar que engenharia honesta era suficiente para prosperar. O que havia acontecido depois era real e havia causado dano real. Mas o Nelson de 1979 havia sido real também. As pessoas cabem inteiras em si mesmas, com contradições e tudo. Havia aprendido isso em 71 anos. E às vezes, no final, o que fica não é a injustiça, nem o acerto. O que fica é o que foi construído antes de tudo isso. Sobreviveu, que ficou em pé, que tem o seu nome gravado em bronze ao lado de uma porta, como deveria ter estado desde o começo. Raimundo se levantou. Entrou. Foi até o quarto. Pegou a pasta de couro e a levou para o corredor, onde havia um armário antigo que a cunhada usava para guardar cobertores. Abriu o armário. Colocou a pasta dentro, sobre a prateleira de cima, ao lado de uma caixa de fotos de família. Fechou o armário. Voltou para a varanda. O quintal estava com a última luz do dia, a mangueira projetando sombra longa sobre a grama, os pássaros mais silenciosos agora. Raimundo sentou na cadeira de sempre, colocou as mãos no colo e ficou olhando para o quintal com a expressão de alguém que terminou de fazer uma coisa que levou muito tempo. Não aliviado, não triunfante, mas com aquela quietude específica de quem sabe que fez o que devia ser feito, no tempo que demorou para ser feito, da forma que precisava ser feita. A bengala estava encostada na parede ao lado da cadeira. A pasta estava no armário, e o nome estava onde sempre deveria ter estado. Era suficiente. Dignidade não é o que os outros reconhecem em você.
É o que você mantém quando mais ninguém está olhando. Nos quartos de fundos, nas aposentadorias magras, nos ônibus cheios de segunda de manhã, nos 26 anos em que guardar os documentos era o único ato de resistência disponível. E quando chega a hora de colocar os papéis sobre a mesa, não é a raiva que os coloca. É a mesma coisa que os guardou todo esse tempo. A convicção quieta e inabalável de que aquilo que você construiu com honestidade pertence a você. Não como posse, mas como história, ao contrário de contrato cartorário irregular, não prescreve.